couldn't handle. No one else could ever hold a candle. Get ready for a battle, 'cause you know Seja bem-vindo mais uma vez à Igreja Red. Muito bom ter você aqui com a gente. Muito bom ter você aqui que está nos acompanhando de forma digital, à distância. É um privilégio ter você com a gente num dia tão especial como hoje, que nós estamos iniciando uma nova série de mensagens. Você viu aqui o nosso vídeo introduzindo a série de mensagens Forjados, e eu tenho o privilégio de começar compartilhando sobre o que nós vamos aprender nas próximas semanas. Nós vamos falar sobre a carta de Paulo a Tito, e daqui a pouquinho eu apresento melhor isso para você. Se você está aqui pela primeira vez, eu quero dizer que é muito especial ter você aqui, porque tudo aqui é sobre Jesus. Isso significa que nesse momento o que nós mais queremos é que você tenha uma experiência pessoal com Jesus. Que não seja a minha pessoa aqui falando, que não seja tudo que a gente construiu aqui, mas que mais do que tudo isso, Jesus se revele a você. Talvez você esteja aqui hoje procurando uma resposta, talvez você esteja aqui hoje desanimado, pensando em desistir, e o que você mais precisa é ter um encontro com Jesus. Nós temos vivido dias especiais, nós com frequência ouvimos histórias de pessoas que estão sendo transformadas por Jesus. Essa igreja aqui é repleta de gente transformada por Jesus. Algumas pessoas que estão andando com Jesus já há muitos anos, e o relato que a gente ouve com frequência é que desde aquele momento, tanto tempo atrás, tem encontrado a razão de existir, tem se dedicado ao Senhor desde então. Algumas outras pessoas que encontraram Jesus já há muito tempo, mas em algum momento da vida esqueceram-se de seguir Jesus, olharam para outras coisas, mas nos últimos tempos estão vivendo uma novidade de vida, estão experimentando algo novo, e estão reencontrando com o Salvador, estão reencontrando a satisfação da vida. Tem gente que está aqui há pouco tempo experimentando isso há talvez algumas semanas, no máximo alguns meses, e tem histórias incríveis sendo narradas aqui no nosso meio, de como encontrar Jesus está transformando a realidade, em como encontrar Jesus está mudando a forma de pensar, a forma de sentir, os seus relacionamentos. Nós semanalmente temos contato com gente assim. No final do mês, por exemplo, nós vamos ter mais de 100 pessoas sendo batizadas aqui na igreja, contando para todo mundo o que é encontrar com Jesus. No entanto, seguir Jesus é uma experiência muito boa, e nós entendemos que é o melhor que alguém pode fazer na vida, é a melhor decisão que alguém pode tomar na vida. Mas também não é incomum ouvirmos pessoas que se entregaram para Jesus, que conheceram o Salvador, mas que dizem o seguinte: seguir Jesus é a melhor decisão da minha vida, mas eu estou percebendo que não é fácil. Eu estou descobrindo que quanto mais perto de Deus eu tento caminhar, quanto mais entregue a Jesus eu estou, mais problemas começam a aparecer, mais situações colocam à prova aquilo que eu digo acreditar, mais vontade de desistir e voltar para a velha vida parece que vem. Você já entendeu que viver sem Jesus é impossível, que viver sem Jesus não dá, porque tudo que você precisa está em Jesus, mas realmente não é fácil. E a minha pergunta para você é: seguir Jesus é difícil? Eu sei que viver no pecado, viver longe de Deus, viver sem propósito é muito ruim. Mas eu também sei que seguir Jesus pode não ser tão fácil e tranquilo todos os dias. Que com frequência você vai ser desafiado e colocado à prova naquilo que você diz acreditar. E sabe por que eu sei disso? Porque o próprio Jesus nos alertou sobre isso. Jesus disse isso quando falava
para os seus seguidores como seria ser um discípulo, um amigo dele. Ele disse isso em Lucas capítulo 9, versículo 23. Ele disse o seguinte: dizendo à multidão, ele falou: se alguém quer ser o meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo que conhecê-lo é a melhor decisão que você pode tomar, mas que conhecê-lo e decidir segui-lo significa negar-se a si mesmo. Essa, com certeza, é a experiência mais difícil do cristão, porque carregar a cruz, fisicamente falando, não é algo que nós podemos e até devemos fazer. Jesus carregou a cruz que deveria ser nossa. Não existe nenhum esforço meu ou seu capaz de conquistar o favor de Deus. Não adianta você se comportar muito, porque isso não é possível e você nunca vai merecer a Deus dessa forma. Não adianta você negar demais as suas vantagens, porque Deus não vai te achar mais bacaninha, mais bonitinho, mais cheirosinho por conta disso. Não é nenhuma gota do nosso suor que faz com que a gente mereça e atraia o amor e a vontade de Deus de nos abençoar. Deus fez isso porque Ele é o próprio amor e Ele deseja cuidar de nós e nos abençoar. No entanto, segui-lo, caminhar com Ele, é um desafio, porque nós precisamos negar a nós mesmos. Quanto mais perto da luz de Jesus nós chegamos, mais imperfeições nós vemos em nós. Mais nós vemos que os nossos desejos estão distorcidos, que as nossas ações estão quebradas, que as nossas reações não condizem com a salvação que encontramos no nosso Salvador. Por isso que a nossa cruz, na verdade, é negar o nosso eu. E então, decidir que nós vivemos agora por um novo mestre. Nós, como discípulos de Jesus, como seguidores de Jesus, como amigos de Jesus, queremos trilhar o caminho que Jesus trilhou, que não foi um caminho fácil. Na verdade, foi um caminho muito difícil, porque Ele negou quando foi tentado. Ele disse não para as provocações que Satanás fez para Ele. Ele perseverou quando a dor era insuportável diante da cruz, por amor a cada um de nós. Esse texto me lembra uma frase do Billy Graham, quando disse que a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que temos. Você não fez nada para merecer a salvação em Cristo Jesus. Não foi a sua frequência na igreja, não foi aceitar ser voluntário em algum ministério, não é a quantidade de dinheiro que você contribui, não é as roupas que você usa, não é a sua inteligência nem a capacidade de articular expressões bíblicas. Tudo isso foi favor de Deus, presente de Deus, graça, algo imerecido que Jesus conquistou por nós. Agora, segui-lo, isso vai custar tudo. Isso vai custar nos dedicarmos inteiramente e completamente. Mais uma vez, negar os nossos instintos mais humanos para seguir o nosso mestre. Essa mensagem é reforçada por Dietrich Bonhoeffer em um livro dele chamado Discipulado, que ele compara o que muitos vão chamar de graça barata com a graça preciosa, com a graça piedosa. O que ele quer dizer por graça barata? Acompanha comigo, por favor, o que ele diz. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem a disciplina eclesiástica. É a comunhão sem a confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. Muitos ouvem falar de Jesus, entendem que Jesus é de fato o caminho, entendem que Jesus é alguém incrível que deve devotar, entregar completamente a sua vida. No entanto, muitas pessoas param aí. Param na admiração que tem por esse homem incrível, por esse Deus entre nós. Mas o que o Bonhoeffer está lembrando é que as pessoas tornam a graça barata quando elas se rendem a Jesus em um culto, quando elas se batizam, mas elas não entendem que significa seguir Jesus todos os dias de sua vida. Então, elas não se arrependem dos seus pecados. Elas querem um conforto, elas querem um cuidado, elas querem um Salvador, mas não querem a transformação que esse Salvador oferece. Por isso que conversão significa arrependimento, mudança de rota e fé.
E significa entender que o seu caminho era um caminho ruim, era um caminho que te conduzia à morte. Mas agora você tem um novo e vivo caminho seguindo Jesus. É entender que quando você se rende a Jesus, agora você faz parte de uma comunidade que vai mostrar para você que você também não está honrando Jesus em algumas áreas da sua vida. É então entender que você precisa confessar os seus pecados toda vez que você percebe que você está longe de Jesus. Ele continua falando sobre essa graça barata, dizendo que a graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Todos dizem admirar Jesus, crer em Jesus, até perceber para onde Jesus estava indo. Jesus estava indo para a cruz. Jesus estava nos ensinando que nós precisamos amar a Deus mais do que todas as coisas. A graça barata é essa graça que não entende que não é só uma profissão pública de fé, mas agora é uma vida que segue os passos do seu Mestre e Salvador. Então ele fala sobre o que significa essa graça preciosa. A graça preciosa é o tesouro oculto no campo, pelo qual o ser humano vende feliz tudo que possui. É a pérola preciosa pela qual o mercador oferece todos os seus bens. O que o Bonhoeffer está fazendo aqui é apontar para uma história que Jesus contou, na verdade, duas pequenas histórias que Jesus contou. Jesus compara o reino dos céus com duas pessoas. A primeira delas, uma pessoa que passou a vida toda procurando um tesouro, tentando encontrar algo precioso para ter a sua vida satisfeita. E ele procura isso em vários lugares, até que ele encontra um tesouro escondido em um terreno. Só que aquele terreno não pertence a ele. Então ele esconde aquele tesouro e vai atrás do dono do terreno para comprar aquele terreno. E para poder ter certeza que ele conseguiria aquele lugar, aquela terra, ele então vende ou entrega tudo que tem, todos os seus bens em favor daquele terreno, para poder adquirir aquele lugar e ter o tesouro. Jesus ainda conta a parábola de alguém que conhecia muito de joias preciosas, negociou por toda a sua vida, mas de repente ele encontra a pérola mais preciosa do mundo. E também, como da primeira história, vendeu, entregou tudo que tinha para comprar aquela pérola preciosa, porque valia mais do que tudo. Nas duas histórias nós não sabemos quanto dinheiro aquilo significava, mas o texto vai dizer que eles entregaram tudo que tinham. E quer você tenha muito, quer você tenha pouco, tudo significa tudo. Significa que não há nada que você segura para ter aquilo que é tão precioso. O que Jesus está dizendo quando fala sobre essas duas parábolas, e que o Bonhoeffer está nos lembrando aqui, é que seguir a Jesus é algo tão precioso que nada mais na nossa vida faz sentido. Que nós podemos tranquilamente abrir mão de tudo que nós temos, porque agora nós encontramos tudo que precisamos em Jesus. Que a nossa vida não vai fazer sentido enquanto nós vivemos procurando satisfação em outras coisas. E quando nós encontramos Jesus, nós encontramos a vida plena e recebemos dele infinitamente mais do que sonhávamos, pensávamos ou desejávamos. Ele encerra dizendo que é o domínio do reino de Cristo pelo qual o ser humano arranca o olho que faz tropeçar. É o chamado de Jesus pelo qual o discípulo deixa suas redes para trás e segue. Mais uma vez, entender que tudo para Jesus, na verdade, é nada, porque nós encontramos tudo o que precisamos no Salvador das nossas almas. Ainda nós entendemos sobre essa realidade em Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29, que Paulo vai dizer o seguinte: sabemos que Deus faz todas as coisas. Tudo que está acontecendo na minha e na sua vida, no final, está sob a jurisdição e o controle de Deus. Se você na última semana passou por situações agradáveis, você teve uma promoção no seu trabalho, você ganhou um presente incrível, você teve uma semana muito alegre, saiba que Deus, no fundo, está por trás de toda essa realidade. Mas Deus também está por trás de toda a realidade difícil, porque Deus não perdeu o controle quando a sua vida não aconteceu aquilo que você gostaria, quando você experimentou dias difíceis. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem. E é aqui que é difícil de acreditar.
Porque quando as coisas não vão bem, como acreditar que Deus quer usar estas coisas para o nosso bem? Mas essa é a verdade que a Bíblia está dizendo. Que Deus usa todas as situações da nossa vida para cooperar para o nosso bem. Mas João, como é que isso que eu estou vivendo pode ser bom? Não, eu não estou dizendo que o que você está vivendo é bom. Na verdade é muito ruim. Eu não teria coragem de dizer que o seu sofrimento é algo pequeno. É real, é profundo. E mais uma prova de que o nosso mundo está perdido e longe de Deus. Por isso que nós enfrentamos tanto sofrimento. No entanto, inclusive este sofrimento colabora para a vontade de Deus, que o texto continua dizendo: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. O que o texto está mostrando é que Jesus é perfeito, essa é a imagem de Jesus. E Deus está usando todas as situações da nossa vida para nos conformar, para nos moldar à imagem de Jesus, para nos fazer parecidos com Jesus. E se você conhece bem o quem você é, você sabe que você não se parece com Jesus. Então tem muito em você, tem muito em mim que Deus quer lapidar, que Deus quer forjar, que Deus quer transformar para me levar para mais perto dele. A conclusão então é que Deus vai usar as situações da sua vida para forjar o caráter de Cristo em você. É por isso que nós estamos chamando essa série de Forjados, porque Deus quer usar cada momento da sua vida como uma espécie de laboratório, que Deus está pressionando você, ou permitindo que as situações aconteçam, para mostrar o que em você não se parece com o Mestre. Ele está aquecendo a sua vida em alguns momentos, para revelar as impurezas que está lá dentro, e que elas venham à tona, e que elas saiam de você. Mas muitas vezes esse calor não é agradável, na maioria delas não é agradável. O livro Forjados por Deus, do Steve Farrar, tem uma frase incrível na sua contracapa que eu quero mostrar para você. Ele diz o seguinte: nosso mundo precisa desesperadamente de pessoas íntegras, fiéis, ousadas e apaixonadas pelas coisas de Deus. Entretanto, pessoas assim não nascem prontas, elas são forjadas por Ele. Nós não nascemos parecidos com Jesus, pelo contrário, nós nascemos parecidos com o nosso pai, em última análise, nosso pai Adão, que decidiu virar as costas para Deus. Por isso que desde pequenos nós demonstramos o nosso coração egoísta, nós demonstramos como vivemos longe de Deus, nós demonstramos como nós queremos a nossa vontade a todo custo. Mas caminhar com Jesus é a melhor escolha que você pode fazer, e vai te levar a pressões grandes, porque Deus quer forjar em você o caráter de Cristo. Deus quer levar você para ser parecido com Ele. O propósito de Deus para nós não é nos tornar uma vida mais confortável, mais tranquila e mais leve, mas transformar a nossa vida em algo parecido com Jesus. Ele continua dizendo que assim como o artífice que leva uma placa bruta de metal à fornalha e então maneja cuidadosamente para moldá-la de modo que ela atinja a forma que ele projetou, apta a ser usada com eficácia e precisão. Se você prestou atenção no nosso vídeo inicial, você viu o que significa uma forja. É estar sendo pressionado. O calor mostra as impurezas, e cada uma daquelas marretadas vai mexendo com cada um de nós, para moldar o caráter de Cristo em todos que querem seguir Jesus. Por isso a nossa série chama-se Forjados, e nós vamos conversar sobre isso. Mas antes, eu quero te ajudar a pensar se você precisa ou não ser forjado por Jesus. Como que você reage diante das perdas devastadoras? Talvez nos últimos tempos você tenha perdido um bem precioso que você tinha. Talvez nos últimos tempos você tenha perdido o seu emprego dos sonhos, a vaga na faculdade que você acreditava que teria. Ou ainda pior, você perdeu alguém que você amava muito. Mais uma vez, eu não estou sendo insensível à sua dor. Muito pelo contrário.
Deus conhece cada uma das nossas dores, a ponto de dizer que no final nós teremos as nossas lágrimas todas enxugadas por Ele. No entanto, como que você lida diante das pressões? Você se desanima, quer desistir, ou você corre para Deus, entendendo que Ele quer moldar a sua vida? Como você lida diante das circunstâncias difíceis que você está vivendo? Talvez a sua circunstância difícil são noites sem dormir. Talvez a sua circunstância difícil são dores que não vão embora. Talvez a sua circunstância difícil seja alguém que você amava, que te machucou muito. Talvez a sua circunstância difícil seja algo que você fez e não consegue mudar. Nesse momento, mais uma vez, você quer resolver sozinho, ou você corre para Deus? Ou como você lida diante das más influências? A maioria de nós aqui não vive só com gente que ama a Deus. A maioria de nós convive todos os dias com gente que está toda hora te pressionando para deixar Deus. Nas nossas famílias, nos nossos empregos, na sociedade de forma geral, a pressão toda é para... Por que você para o seu domingo para ir para a igreja? Está doido parar o domingo inteiro para ir lá servir pessoas e não ganhar nada por isso? E o seu coração parece que vai borbulhando de vontade de pensar sobre isso. E talvez essas pessoas estejam certas. Por que você deixa de fazer algumas coisas quando nós deveríamos, mais uma vez, olhar para Deus e confiar que Ele tem o melhor para as nossas vidas? Mas como é que você reage diante das alegrias também? Porque tem pessoas que no momento difícil estão orando, estão se debruçando diante de Deus, estão buscando a Deus. Agora, quando vem os dias bons, quando a conta não está mais vermelha, quando a dor foi embora, quando o sofrimento foi resolvido, eu não preciso mais de Deus, porque agora eu sei me virar, eu sei resolver, eu sei lidar com minhas dificuldades. Como que você lida diante das esperas prolongadas? Aquela oração que você tem feito há tanto tempo e Deus parece que está em silêncio. Aquele sonho que você vê todo mundo à sua volta realizando e parece que Deus está vendo todo mundo, mas não está vendo você. Ou até dos relacionamentos complicados. O casamento não é nem de perto o que você sonhou. Os filhos não são aquela gracinha que você vê no Instagram dos outros. Os seus funcionários não são tão dedicados quanto deveriam. O seu chefe não te reconhece. Mais uma oportunidade que Deus está trabalhando em você para te levar para mais perto dele. E dos planos frustrados? Tudo parecia que estava indo tão bem, até que você voltou a estaca zero. Como que você reage diante desses desafios? Eu quero falar para você sobre isso na carta de Paulo a Tito. É sobre este livro que nós vamos conversar nas próximas semanas. Até encorajo você a lê-lo nos próximos dias. 3 capítulos, conteúdo breve, mas que certamente vai ser importantíssimo para a sua vida. Quando nós estudamos um livro bíblico, ler com atenção é fundamental. Mas ao ler com atenção, algumas questões não parecem tão claras para nós. E estudar a Bíblia é diferente de ler, porque a gente precisa lidar com atenção com aquilo que a gente está fazendo. E algumas ferramentas ajudam a gente a entender melhor o conteúdo daquele livro. Essas ferramentas normalmente estão baseadas no contexto do livro. Quem escreveu, quem recebeu, quem está lendo. E eu quero mostrar para vocês algumas dessas características. Eu quero mostrar como a gente faz um estudo bíblico aqui juntos, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês quem é o tal do Tito. Não é meu filho mais velho chama Tito e eu escolhi o nome dele por conta desse livro. Mas eu quero falar para vocês sobre este Tito que está na carta de Paulo a Tito. Quem é o Tito? O Tito, primeiramente, ele era um aluno de Paulo.
um seguidor, um discípulo de Paulo. Naquela época as pessoas não iam para uma escola formal como nós vamos ou enviamos os nossos filhos, que eles sentam na cadeira e ficam lá aprendendo e ouvindo conteúdo. Alguém que queria aprender uma profissão ou queria aprender um conteúdo com alguém, passava a andar com esta pessoa. Então, para você ser um médico, você andava junto com um médico. Para você ser um bom artesão, você precisava estar junto com um artesão. Para seguir um mestre, alguém que ensinava, era a mesma coisa. Nesse sentido, Jesus era mestre porque tinha os seus seguidores, os seus alunos, os seus amigos, os seus discípulos. E Paulo, por ser um seguidor de Jesus, começa também a ter alguns alunos que andam com ele. Tito é um destes. Tito caminhou pertinho de Paulo. Só que esse Tito, ele era um gentil. Isso significa que ele não era um judeu. Eram chamados gentios aqueles que não eram do povo de Deus. Desde o início, Deus convocou o povo de Israel a abençoar outras nações, a abençoar os gentios. Mas ao invés do povo obedecer a Deus, eles se trancaram entre eles e se achavam mais especiais que todos os outros. Deus vai punir o povo por isso. E aí eles devem compartilhar a verdade para os gentios, e o povo não faz isso. Mas essa verdade sobre a salvação começa a atingir os gentios. E gentios começam a se render a Deus, coisa que muitos judeus não estavam fazendo. Tito é um destes, um gentil que não era só alguém que se rendeu a Jesus, mas passou a ser um seguidor fiel de Jesus. Passou a viver aquilo que tinha ouvido, a viver aquilo que ele acreditava, a honrar o seu mestre. E ele viveu experiências ministeriais muito complicadas e difíceis com Paulo. Se você conhece um pouquinho da história de Paulo, você já ouviu falar que Paulo deixou o judaísmo, se rendeu a Cristo, e por conta disso ele sofreu muito. Ele sofreu acusações de que ele não era um verdadeiro seguidor de Jesus. Ele foi perseguido por isso. Ele foi maltratado por isso. Ele foi inclusive castigado, tomou chicoteadas por isso. Foi preso por querer seguir Jesus. Então Tito viu tudo isso acontecendo com o seu líder, com o seu mentor Paulo. Algumas dessas experiências difíceis, Tito estava junto. Por conta dessa experiência, Tito passou a ser um líder competente. Porque ele sabia o que significava honrar a Deus, caminhar com Jesus, mesmo nos dias mais difíceis. Aí, igual acontece lá no seu trabalho, que se você começa a fazer as coisas bem, e os problemas ficam grandes, o que seu chefe faz? Te dá folga, certo? Não, ele te dá problemas maiores para você resolver, certo? Mesma coisa, Paulo fez isso com Tito. Colocou ele para resolver problemas cada vez mais difíceis. Ele mandou o jovem pastor Tito para as igrejas mais complicadas, para as regiões mais problemáticas. E uma delas, a região de Creta. Deixa eu falar para você um pouquinho sobre Creta então. Como é que era a região de Creta e também a igreja de Creta? Creta era uma região, uma ilha, com vários povoados, com vários grupinhos de pessoas que moravam naquela região. E por ser uma região permeada pelo mar, ali eles tinham muito comércio. Eles tinham muitas pessoas se deslocando por ali. Então vinha gente de todo tipo de cultura. E isso não era bom, porque eles traziam tudo de ruim também. Os comportamentos, as práticas ruins eram todas encontradas ali. Creta deixou-se ser corrompida por isso. E agora eles são marcados por uma cultura de imoralidade, devassidão, mentira, violência e discussões. Uma cultura em que a imoralidade de todas as formas, principalmente sexual, estava presente ali. Eram mentirosos, eram briguentos. E aquela região ficou tão conhecida por isso, que agora eles tinham uma palavra para falar sobre os cretenses. Eles falavam que existiam os cretizos. Calma, não é cretinos, mas é os cretizos. Essa era a palavra comum. É como hoje em dia as pessoas falam assim: os corintianos são assim. Calma, eu também sou corintiano, tá bom? Mas quando a gente fala isso, as pessoas estão pensando assim: não, corintiano é ladrão, corintiano é favelado, corintiano... Não é, tá bom? Mas naquela época os cretizos eram chamados assim porque eles eram imorais, mentirosos. Não confia nessa gente, porque eles são cretizos. Esse camarada aqui é igualzinho os cretizos, não valem nada. Essa era a cultura da época.
Só que esse povo recebeu a verdade de Jesus. Alguns judeus se converteram logo no início da era da igreja e se dispersaram para falar do amor de Jesus e chegaram lá em Creta, anunciando Jesus. E muita gente creu em Jesus, confiou em Jesus, mas conheceram a verdade básica da fé, não sabiam exatamente o que significava seguir Jesus. Por isso, tempos depois, Paulo vai lá, começa a ensinar aquele povo, a anunciar Jesus, mais pessoas se convertem, mas ele não conseguiu concluir a missão lá. Então tinha algumas coisas que naquela igreja precisavam de atenção. Por isso, aquela igreja foi marcada por falsos mestres. Gente que começou a ensinar falsas verdades, um falso evangelho. E com qual motivação? Eu quero exposição. Eu quero que as pessoas me admirem. Eu quero que as pessoas me valorizem. Eu quero que as pessoas reconheçam quem eu sou. Eu quero, inclusive, o benefício financeiro disso. Porque agora eu sou um líder espiritual, eu quero me beneficiar disso. Aí, aquela igreja então ficou marcada por ser uma igreja imoral e uma igreja desorganizada. Será que a cidade de Creta, a igreja de Creta, lembra algo para você? Não parece um tanto com a nossa sociedade? Uma sociedade marcada por violência, por imoralidade, por mentiras, por tentar se dar bem em cima dos outros, por ser feliz, custe o que custar. E parece que também lembra as igrejas que a gente conhece, né? Com líderes que estão preocupados com seu próprio benefício, enriquecimento, que estão mais preocupados em popularidade do que apontar para Jesus. Esse era o cenário de Creta. E quem era Paulo? Esse que vai falar aos cretenses e a Tito. Paulo era um apóstolo e um escravo de Jesus. Ele foi enviado por Jesus para anunciar as verdades de Deus. Ele deixou a sua vida para ser um escravo de Jesus, para fazer tudo o que Jesus mandava, a ponto de, sendo um judeu, ser enviado para falar aos gentios. Isso era um absurdo. Ele passou a se relacionar com gente que um judeu comum não queria se relacionar. Por amor a Jesus, ele levou a verdade para gente que estava longe. E nós falamos de Paulo até hoje porque Deus usou a vida daquele homem que nós chegamos até Jesus. Nós não somos judeus e nós encontramos a verdade porque Deus decidiu alcançar todas as pessoas, de todos os tipos, de todos os lugares do mundo. E Paulo tinha uma missão clara. Ele narra isso no capítulo 1, versículo 1, dizendo que a sua missão era fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu para ensinar-lhes a verdade. Talvez Paulo poderia se encaixar numa missão parecida com levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Paulo entendia que a sua missão era falar do Salvador e levar pessoas à fé, mas também ao falar do Salvador, levar estas pessoas a se comprometerem com Jesus, conhecendo a verdade e vivendo a verdade. Falando sobre o nosso tema de sermos forjados por Deus, então, eu quero falar 3 breves lições sobre integridade no capítulo 1 de Tito. A primeira dessas lições é: integridade é viver a verdade. Olha só o que Paulo diz: eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta. Eu fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu. Existem pessoas que precisam chegar à fé. Naquele tempo era a mesma coisa, as pessoas não conheciam a verdade, não conheciam Jesus. E Paulo tinha a missão de apresentar essa verdade, de levar essas pessoas a conhecerem quem era o Salvador. As pessoas se sentiam perdidas, desorientadas, frustradas, ansiosas, angustiadas, e então precisavam encontrar a verdadeira vida. E Paulo anunciava a vida, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E Paulo queria levar essas pessoas à fé. Mas a missão dele não era só levar as pessoas à fé, mas era fortalecer essas pessoas e ensinar-lhes a verdade.
Isso significa que as pessoas precisavam crer em Jesus, confiar em Jesus como Salvador, mas elas precisavam agora aprender as verdades eternas, conhecer o conteúdo do que significava seguir Jesus, conhecer a Bíblia, conhecer a vontade, saber qual era a voz de Deus, para reconhecer a voz do pastor e então seguir o caminho deste pastor, Jesus Cristo. E aí eles precisavam aprender então a viver uma vida de devoção. Não é só ouvir de Jesus, se render a Jesus, aceitar Jesus em um culto, decidir ser batizado, mas agora é conhecer a verdade e ser transformado completamente por Jesus, vivendo uma vida transformada. Como é que isso funciona nas nossas vidas? Nós precisamos nos render a Jesus. Você precisa entregar sua vida a Jesus. Se você está se sentindo perdido, desorientado, eu quero dizer que a única resposta que você precisa para a sua vida está em Cristo Jesus. Mas se você não está se sentindo perdido, não tem condições de você encontrar Cristo Jesus, porque quem não está perdido não sabe que precisa de um Salvador. Talvez coisas precisam acontecer na sua vida, para você entender que a sua decisão, que o seu projeto, que o seu plano não é suficiente para você. Por isso você precisa de um Salvador. Todos que estão aqui e estão no mesmo barco, todos nós precisamos nos render a Jesus. Nós também precisamos conhecer profundamente a verdade. O texto vai dizer que Paulo tinha a missão de levar as pessoas a conhecer profundamente a verdade. Isso significa que você não pode ficar na superficialidade da verdade de Deus, da palavra de Deus. Que você não pode ficar satisfeito com aquilo que você ouve aqui domingo após domingo, mas você precisa decidir, desejar conhecer profundamente a Bíblia. Você precisa desejar viver com Jesus e para Jesus. Isso significa que você precisa saber o que Jesus quer de você. Você precisa conhecer a Bíblia. Mas você precisa também ser transformado por Ele. Eu preciso de transformação todos os dias. Seguir a Jesus significa ter uma vida de devoção. Uma vida que, quando encontra um Salvador, não fala mais do mesmo jeito, não pensa mais do mesmo jeito, não deseja as mesmas coisas, não reage da mesma forma, porque agora encontrou a verdadeira vida, encontrou a salvação. Significa que discipulado é o todo das nossas vidas e não apenas um método. Deixa eu colocar isso em outras palavras. O discipulado não é só você mudar a sua agenda de domingo e agora fazer parte de uma igreja e vir para um culto. O discipulado também não é você estar em uma sala de aula aprendendo algumas verdades de Deus, ou num relacionamento com uma única pessoa e alguém vai te passar informações. Não, o discipulado tem a ver com tudo que você faz como um seguidor de Jesus. Você está sendo discipulado, você está aprendendo sobre Jesus hoje, enquanto está aqui cultuando a Deus com outras pessoas. Você está sendo discipulado enquanto está no seu pequeno grupo, compartilhando a vida com outras pessoas. E não, você não vai lá só para aprender informações, mas você vai lá para compartilhar aquilo que você já tem, que é Jesus em você. Você também está sendo discipulado quando você está servindo as pessoas, quando você cumpre a sua escala, quando você se dedica a cuidar das pessoas, quando alguém chega aqui e não é muito agradável com você e ainda assim você dá um sorriso, porque você está preocupado em demonstrar Jesus para essas pessoas. Mas você é um discípulo de Jesus também quando ninguém está vendo, escondido lá no seu quarto, quando você está trabalhando, quando você é pressionado a desonrar a Deus nas situações da sua vida. E por último, não é apenas conhecer Jesus, mas também ser transformado por Ele. Não é só saber quem Jesus é, aceitar Jesus, mas é permitir que Ele guie e conduza a sua vida. Pessoas cheias de Jesus não serão cheias de si mesmo. Pessoas cheias de Jesus não serão cheias de si mesmo. Quanto mais de Jesus você tiver, mais você vai saber que você não sabe o que é melhor para você. Mas você vai perceber que as suas reações não são mais aquelas que você tinha no passado. Que as suas vontades estão mudando. Porque agora você é guiado por Jesus. Você é transformado por Ele.
Sabe qual é o nosso problema? Que nós dizemos querer seguir Jesus, mas estamos tão cheios de nós, que a gente não quer ouvir a voz de Deus, que a gente não quer ser conduzido por Jesus como nosso Salvador. Você pode conhecer Jesus e caminhar com Ele todos os dias da sua vida. Ou você pode ouvir falar de Jesus e não se comprometer com Ele. A pergunta é: que tipo de seguidor é você? O Felipe Niel vai dizer que a tua fé vai afetar a forma com que você vive. E a maneira como você vive vai revelar como de fato você crê. Crer em Jesus não é algo só aqui, mas é algo que afeta tudo o que nós fazemos. Eu quero fazer um exercício com você agora, vendo e verificando se aquilo que você acredita tem reverberado na sua vida. Será que eu estou vivendo a verdade? Será que eu estou sendo de fato transformado por Jesus? Pensa comigo, por favor. Eu creio que Deus está no controle de tudo. Eu creio que Deus sabe todas as coisas, mas eu me desespero quando a situação foge do meu controle. E mais uma vez, eu quero ter sensibilidade com o seu momento, porque eu não sei pelo que você está passando agora. Eu não estou dizendo que o que você está passando não é difícil, ou que você está exagerando, muito pelo contrário. Eu conheço muitas histórias aqui de gente que está sofrendo profundamente. Às vezes a gente ouve histórias como pastores aqui da Rede, e a gente fica assim: meu Deus. Mas o que eu tenho certeza é de que se nós cremos que Deus está no controle, nós não podemos questionar a bondade e a vontade de Deus. Nós não podemos duvidar que Deus sabe o que é melhor para nós, e nós precisamos aproveitar tudo o que está acontecendo nos nossos dias, as pressões, os momentos mais complicados, para entender como nós podemos viver mais com Jesus e sermos transformados e moldados por Ele. Se você crê que Deus está no controle, saiba que o que você está vivendo hoje é uma oportunidade de você se achegar mais a Deus e de buscar nele o consolo, o cuidado e o conforto que você tanto precisa. Eu creio no amor de Deus. Deus é amor. Deus ama todas as pessoas. Mas a minha fé não muda como eu vivo, e eu não consigo amar minha esposa. Eu não consigo amar aquele meu filho que tomou um caminho ruim. Eu não consigo amar aquela pessoa que me traiu. Não consigo amar nem minha sogra. Como que a gente faz? Se Jesus nos ensina que nós somos chamados a amar como Deus ama. Eu creio que Deus me aceita apesar dos meus pecados. Eu sei que eu sou tão pecador e eu quero esse perdão todos os dias. Mas a verdade é que eu não consigo aceitar e perdoar pessoas que pecam contra mim. Eu não consigo lidar com aquela pessoa que me machucou. Mas você deve se lembrar que nós frequentemente desagradamos a Deus. E Ele frequentemente, continuamente, nos perdoa. Eu creio que Jesus veio para servir, mas eu não sirvo ninguém. E deixa eu falar uma coisa aqui. Eu não estou falando de você aceitar uma escala de voluntariado e servir aqui na Rede uma vez por mês. Sabe por quê? Porque Jesus não serviu uma vez. Jesus tinha a postura de servo. E nós somos convocados a servir não só na igreja, não só uma vez por mês, mas todos os dias da nossa vida. E servir pessoas que não merecem. Jesus lavou o pé dos discípulos. Jesus lavou o pé daquele que iria negá-lo. Jesus lavou o pé daquele que ia traí-lo. Jesus lavou o pé de gente que ia fugir quando ele se encrencasse diante dos seus perseguidores, dos seus julgadores. E eu coloquei um último aqui para mim. Eu sei que não vai pegar ninguém, mas talvez funcione para mim. Eu creio que Deus é paciente, mas eu perco a paciência com frequência. Eu sei que não tem ninguém aqui que é impaciente, mas talvez alguém esteja no mesmo barco que eu, quando já falou 1000 vezes para os seus filhos o que eles devem ou não fazer, e na 1000ª vez você fica estressado, se ira e perde a paciência.
Ou então, mais uma vez, um indaiatubano não deu seta no trânsito de Indaiatuba e você precisa ficar paciente. Ou então, mais uma vez, a sua esposa está atrasada. Ou mais uma vez, alguém no seu trabalho não fez o que deveria. E você precisa aprender a paciência com Jesus. E lembrar que Jesus é paciente com você. Porque quantas vezes você se comprometeu com Ele e Ele se viu desonrado porque você fez outra coisa e tomou outra decisão. O segundo ponto da nossa conversa é sobre integridade. É que integridade é imitar o caráter de Jesus. Lembra? Paulo deixou Tito em Creta e ele tinha uma missão, na verdade 2 missões. A primeira delas, que ele completasse o trabalho. Lembra? Paulo não tinha completado tudo que ele tinha ido lá para fazer e ele manda Tito para uma missão difícil. Completa o trabalho, faça o que eu não fiz, ajuda as pessoas a conhecerem coisas que elas não sabem sobre a palavra de Deus, sobre a verdade de Deus. E nomeie presbíteros em cada cidade. A palavra aqui presbítero tem a ver com a liderança da igreja, tem a ver com os pastores. Não tinha liderança local ali e ele precisava estabelecer alguns líderes ali, e esses líderes tinham uma forma de viver. Ele tinha que identificar pessoas que estivessem se comportando com essa característica, com esse caráter. E ele vai falar agora sobre como deve ser um pastor, um presbítero. Dá uma olhadinha, por favor, como você deve avaliar os pastores, os líderes da igreja, tá bom? O presbítero deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher, e seus filhos devem partilhar de sua fé e não ter fama de devassos nem rebeldes. O bispo administra a casa de Deus, mais uma palavra aqui falando sobre a liderança da igreja, e portanto deve ter uma vida irrepreensível. Não deve ser arrogante nem briguento, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, nem buscar lucro desonesto. Em vez disso, deve ser hospitaleiro e amar o bem. Tá fácil? Mais um pouquinho. Deve viver sabiamente, ser justo e ter uma vida de devoção e disciplinada. Deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com a verdade ou com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados. Baseado nesse texto, a função do pastor não é mandar na sua vida, não é dizer o que você tem ou não que fazer. A função do pastor não é nem mesmo ficar fazendo tudo o que você espera. A função do pastor é inspirar você a seguir Jesus. Um pastor, então, deve inspirar as pessoas a seguir Jesus. Tá fácil ser pastor? Só que tem um detalhe importante nesse texto. Se os presbíteros têm a responsabilidade de inspirar as pessoas a viverem dessa forma, isso significa que todos os cristãos estão representados neste ensino que está aqui. Todas as palavras que vão aparecer aqui, eu quero falar delas para você agora, elas tocam todos nós enquanto cristãos, elas aparecem em outras oportunidades na Bíblia. Com exceção de que o pastor tem que ser apto a ensinar. E aí, se nós temos que imitar o caráter de Jesus, o que será que é, ou como será que é o caráter de Jesus? Quem Jesus de fato é? A palavra que aparece aqui nesse texto é irrepreensível. E quando nós estamos falando de Jesus, nós sabemos que Jesus era perfeito. Jesus não tinha pecado algum. Jesus foi tentado e permaneceu fiel. Jesus foi pressionado na cruz a desistir e não desistiu. Jesus fez o que nenhum de nós conseguiu e nem conseguirá fazer. Mas a palavra que aparece aqui para irrepreensível tem uma conotação importante para nós, que nós precisamos aprender. E eu faço uso aqui das palavras do professor Davi Murk, que disse o seguinte: é importante ressaltar que irrepreensível não significa perfeito. O foco está no tipo de caráter que um homem íntegro, que se erra, admite o erro, se peca, confessa o pecado, se deve algo, acerta as contas e se ofende, restaura o relacionamento. O que nós aprendemos com ser irrepreensível é a ideia de que alguém que não tem nenhum fio solto na sua vida. Lembra quando você assistia desenho animado e tinha alguns personagens que tinham um fiozinho solto e eles tinham um fio sendo puxado por alguém e daqui a pouco ele ficava sem roupa? Ser irrepreensível é não ter esses fios soltos que podem expor outras coisas da sua vida.
Por quê? Porque os nossos pecados, eles já foram perdoados por Jesus. Toda vez que nós pecamos, nós confessamos. Toda vez que nós nos vimos desonrando a Deus, nós corremos para Deus e pedimos perdão. Toda vez que nós descumprimos um combinado, nós vamos lá e resolvemos isso com a outra pessoa. Toda vez que nós ofendemos alguém, nós vamos lá e pedimos perdão e queremos restaurar esse relacionamento. É isso que significa ser irrepreensível. Como diz Provérbios 28:13, aquele que esconde seus pecados, esse nunca vai prosperar, esse nunca vai ter uma vida satisfeita, feliz. Mas aquele que confessa os seus pecados e abandona e deixa, esse encontra misericórdia, esse encontra perdão, esse encontra o favor de Deus. O que será que significa ser irrepreensível então? Dividir em 3 grandes blocos para nós olharmos para o texto. Alguém espiritualmente maduro. No texto ele fala que deve ser marido de uma só mulher. Isso tem a ver com fidelidade conjugal. Alguém que quer ser como Jesus precisa ser fiel nas suas relações, em especial no casamento. Tem que ter o respeito dos filhos. Nós não temos condições de produzir a fé em Jesus nos nossos filhos, mas nós temos que ter autoridade sobre os nossos filhos, e eles precisam olhar para nós e ver que nosso discurso é coerente com a prática, e eles precisam respeitar a nossa autoridade. Nós precisamos ser bons mordomos. Tudo o que temos, o nosso tempo, os nossos recursos, precisa ser bem gerido, porque nós amamos a Deus. Precisa ser marcado por humildade, não orgulhoso. Precisa ser marcado por mansidão, ser manso com as outras pessoas, por moderação, não ser nem exagerado para cima nem para baixo, marcado por ser alguém pacífico, que leva paz a todos os relacionamentos, que resolve os seus atritos e problemas. É alguém honesto. Mas além disso, é alguém socialmente equilibrado, que lida bem com as pessoas que estão à sua volta. Isso tem a ver com ser hospitaleiro. Num tempo em que as pessoas não encontravam nas outras cidades e precisavam viajar muito, hotéis, lugares para ficar, elas ficavam na casa de gente desconhecida. E as pessoas abriam as suas casas, recebiam gente, confiavam nesse sentido, mas elas também estavam se expondo. E quem nós somos dentro de casa. E ser hospitaleiro é a oportunidade das pessoas verem quem nós somos e demonstrarmos o amor de Cristo. Isso tem a ver com você receber e cuidar bem das pessoas. É uma pessoa de boa influência, que as pessoas à sua volta olham e veem que tem algo diferente em você. É ser alguém sensível, que está atento às outras pessoas. É ser alguém justo, que vive o caráter de Jesus. É alguém de boa conduta, que pratica aquilo que acredita. É alguém disciplinado, que cuida bem do seu tempo, cuida bem dos seus recursos. Não é exagerado, não se perde. E por último, tem a ver com ser doutrinariamente sadio. É alguém que conhece profundamente a Bíblia e se dedica a conhecer cada vez mais. É alguém que encoraja os outros com aquilo que aprendeu, que não guarda a fé só para si mesmo. E é alguém que se posiciona diante das mentiras. A minha conclusão nesse ponto aqui é que a saúde da espiritualidade não se mede pela abrangência do seu conhecimento teológico, mas na expressão da sua fé na vida cotidiana. Talvez você não saiba todos os termos teológicos. Talvez você olhe para alguns pastores, líderes, teólogos e ache que está tão distante. A verdade é que você não precisa discutir teologia ou saber tudo sobre Deus, mas você precisa viver aquilo que você já sabe. Eu tenho certeza que isso já é um desafio grande demais para nós. Por último, a integridade é não ter vida dupla. Lembra que eu mencionei que tinham falsos mestres influenciando a igreja de Creta? Dá uma olhadinha comigo sobre o que Paulo fala sobre esses falsos mestres. Pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas. Refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade da circuncisão. É preciso fazê-los calar, pois com seus ensinamentos falsos têm desviado famílias inteiras da verdade. Sua motivação é obter lucro desonesto. Até mesmo um deles, um profeta nascido em Creta, disse sobre os cretenses: os cretenses são mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. Essa cultura estava influenciando a igreja, influenciando aqueles cristãos. E aí o que ele mais continua dizendo? Isso é verdade. Portanto, repreenda-os severamente, repreenda esses falsos mestres, a fim de fortalecê-los na fé. É preciso que deixem de dar ouvidos a mitos judaicos e às ordens daqueles que se desviam
da verdade. Para os que são puros, tudo é puro, mas para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois a mente e a consciência deles está corrompida. Afirmam que conhecem a Deus, mas negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom. O problema daqueles falsos mestres é que eles tinham um discurso bonito. Eles apresentavam e falavam de Deus. Todo mundo ia dizer, não, mas ele está falando de Deus, isso é muito bom. Mas Paulo está dizendo, não, isso não é bom. Porque eles estão falando, mas não estão vivendo. Eles estão professando algo que eles não acreditam de verdade. Algo que no coração eles estão escondendo. Eles estão vivendo uma vida dupla. E se esse discurso era um problema para os falsos mestres, continua sendo um problema para nós hoje, porque nós muitas vezes vivemos uma vida dupla. Nós cantamos e dizemos por aí que acreditamos, confiamos em Deus, mas nós no dia a dia somos rebeldes, somos desobedientes. Alguém certa vez disse que o momento que os cristãos mais mentem é enquanto eles cantam para Deus. E eu me sinto assim. Muitas vezes eu me sinto como um impostor, porque eu sei que tem coisas em mim que ainda precisam ser trabalhadas, forjadas por Deus. E eu espero que você tenha esse mesmo sentimento, porque tem sempre algo em nossas vidas que corresponde a uma vida dupla. O texto traz algumas reflexões para a gente, dizendo que não ter vida dupla é não ser rebelde, porque eles eram autônomos. Eles não queriam se submeter à liderança da igreja, se submeter a ninguém. Porque, meu relacionamento com Deus basta, eu sei qual é a verdade. Eles promoviam conversas inúteis, e naquele tempo eles começavam a conversar e discutir sobre genealogias bíblicas, sobre discussões teológicas vazias. E nós talvez não discutimos sobre coisas teológicas vazias, mas nós caímos em outros tipos de conversas vazias, porque a nossa comunicação no dia a dia fala de tudo, menos da transformação que estamos experimentando em Jesus. Nós falamos de tudo e nosso vocabulário não corresponde ao vocabulário do nosso mestre. Nós nos perdemos em conversas fúteis. Às vezes a gente conhece até alguns pastores que, quando estão longe das pessoas da igreja, fazem brincadeiras imorais, falam palavrão e falam, não, aqui está só entre a gente. Não dá. Não condiz com o caráter de Jesus. Não querem enganar as pessoas. Às vezes a gente está preocupado em como a gente é visto pelos outros, ou engana as pessoas no trabalho para se dar melhor. Não, isso também não corresponde ao caráter de Jesus. Tem uma religiosidade vazia, está preocupada em cumprir os protocolos da religião, de fazer as coisas que acredita que Deus está mandando, exige isso das outras pessoas, mas o seu coração está longe de Deus. Uma das últimas frases do texto que nós lemos me impacta muito, porque o texto diz: dizem acreditar em Deus, mas negam a Ele com seu modo de viver. Exigem que as pessoas cumpram normas e protocolos da fé, mas não vivem como Jesus. E aí tem um discurso incoerente com a prática. Você não pode seguir Jesus apenas quando te convém. Integridade é seguir Jesus sempre. Integridade é seguir Jesus quando ninguém está olhando. Uma vez eu ouvi, e isso me marcou muito, alguém dizendo que o que é certo, ainda que ninguém esteja fazendo. E o que é errado, ainda que todos estejam fazendo. O problema da igreja de Creta é o mesmo que o nosso. A todo tempo, nós estamos sendo pressionados para desonrar a Deus. Mas nós precisamos confiar em Jesus, entender que o nosso caminho é um caminho diferente, porque nós estamos seguindo o nosso Mestre. Será que dá para realmente ser íntegro? E a resposta é sim. Por quê? Porque nós precisamos olhar para Jesus e não confiar em nós mesmos. Quero mostrar para você o texto que me levou a escolher o nome de Tito para o meu filho mais velho.
Toda vez que eu penso no nome do meu filho, eu lembro desse texto, porque esse texto mostra que eu preciso de transformação. O texto diz assim: pois a graça de Deus foi revelada a todos e traz salvação. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós o seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Eu não vou conseguir ser íntegro se eu confiar em mim mesmo, se eu acreditar que eu preciso fazer isso para merecer o favor de Deus. Mas uma vez que eu entendi quem Jesus é, Ele morreu e Ele pagou o preço para que nós pudéssemos ser transformados, para que nós pudéssemos viver de uma forma diferente, para que nós pudéssemos nos dedicar às boas obras, para que nós pudéssemos ser íntegros e transformados. Isso significa que quando você se entregou para Jesus, você recebeu todo o poder necessário para viver e para honrar a Jesus. Você recebeu tudo o que você precisa para não mais se corromper com as más influências, para não mais sentir e desejar coisas que não agradam a Deus. Você não precisa mais reagir diante das pessoas que te pressionam com desejos, com reações ruins, mas agora você pode viver para se parecer com Jesus. Você pode viver de forma diferente, não porque você é forte, porque na verdade você é muito fraco, como eu sou muito fraco, mas nós temos um Salvador incrível que nos dá tudo o que nós precisamos. O Jerry Bridges diz o seguinte: no entanto, não devemos travar essa guerra baseada em nossa própria força de vontade. Em vez disso, assim como pela fé olhamos para Cristo, por posição justa diante de Deus, também pela fé devemos olhar para Cristo, em busca do poder capacitador para viver a vida cristã. Você busca Jesus para a salvação, e você busca Jesus para viver a santificação, para viver tudo o que você precisa dia após dia. Esse poder vem a nós como resultado da nossa união vital ou existente com Ele. Nós recebemos isso quando nós fomos resgatados por Jesus. Todos os crentes estão espiritualmente unidos a Cristo, de modo que a nossa vida espiritual vem dele. Contudo, não somos completamente passivos nessa relação. Não somos passivos nessa relação significa que nós podemos e devemos nos comprometer a viver com Jesus. Sabe por quê? Porque ao contrário, nós devemos habitar ou permanecer nele pela fé. Isto é, devemos confiar ativamente em Cristo, buscando o poder capacitador de que precisamos para travar uma guerra contra o pecado, que permanece em nós para nos revestir das virtudes positivas do caráter cristão, o chamado fruto do Espírito em Gálatas 5, 22 e 23, e para servir a Cristo de forma eficaz em tudo que Ele nos chama a fazer. Você não vai conseguir sozinho na força do seu braço, mas você tem a Jesus, e permanecendo nele, você recebe tudo que você precisa para viver a vida e a piedade. Você recebe tudo que você precisa para viver a transformação. Você recebe tudo que você precisa para conseguir honrá-lo todos os dias. Você não está sozinho. Você tem Jesus, e quem tem Jesus não tem falta de nada. Como que eu posso ser íntegro? Olhe para Jesus e não confie em você, mas também olhe para a eternidade e não olhe para o que é passageiro. A nossa vida não se limita a alguns anos que nós estamos aqui. A nossa satisfação e felicidade plena nunca vai ser encontrada aqui. Paulo diz no capítulo 1 de Tito: essa verdade lhes dá esperança da vida eterna. Nós não olhamos para a nossa vida aqui, tentando encontrar aqui a satisfação, porque o nosso projeto final não está aqui, mas está ao lado do nosso Salvador. No capítulo 2 ele diz que nós somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A nossa vida não para aqui. E nós não somos motivados para encontrar algo incrível aqui.
mas nós somos motivados porque a nossa vida está escondida e garantida em Deus na eternidade. Por isso Tim Chester, comentando esse texto, diz que quanto mais confiamos em Jesus, mais confiante será a nossa esperança. Quanto mais confiante for a nossa esperança, mais fácil será enxergar além das circunstâncias do momento e confiar em Jesus. Eu não sei o que você está passando, mas se você olhar para Jesus, eu sei que Ele vai te dar tudo o que você precisa para confiar que este não é o fim, mas que a eternidade está garantida com Ele. Nós não somos tão íntegros quanto deveríamos ser e nem quanto achamos que somos. Até mesmo quando queremos acertar, nós fazemos por motivos errados. Mas essa música também nos mostra que nós não precisamos viver sozinhos, mas nós podemos correr para os braços de Jesus. Nós podemos levar o nosso coração todos os dias para o nosso Salvador e pedir que Ele nos ajude a viver o que sozinho nós nunca teríamos condições de viver. Por isso, para refletir e praticar, Deus vai usar as situações da sua vida para forjar o caráter de Cristo em você. Certamente o que você está passando hoje está te levando a provar quem é o dono da sua vida. Busque a Jesus, honre a Jesus. Um seguidor de Jesus está comprometido em imitar o seu mestre. Quais áreas você precisa imitar? Mais a Jesus. Eu sei que você está vivendo transformações e está deixando de fazer algumas coisas, passando a fazer outras. Mas se Deus falou algo diferente contigo hoje, coloque-se diante dEle e peça que Ele te dê a força que você precisa para obedecê-lo hoje e todos os dias da sua vida. Integridade não é ter vida dupla. Confesse os seus pecados e peça a ajuda de Jesus. Se você percebeu algo que está duas caras em você, não sai daqui hoje sem se arrepender e sem buscar Cristo Jesus. E por último, em Cristo você tem tudo que você precisa para viver a integridade. Não nos falta nada. Nós precisamos recorrer ao nosso Salvador. Eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e me acompanhe em oração. Deus, obrigado por esse tempo, por esse dia. Que a Tua verdade, Deus, ecoe em nossas mentes e corações. E que possamos viver de forma íntegra, não por nosso esforço, por nossa força, mas dependentes e confiantes de Jesus. Deus, que nós possamos entender que tudo o que está passando e acontecendo na nossa vida hoje é uma oportunidade de crescermos e conhecermos mais ao Senhor. Ajuda cada um dos meus irmãos aqui, Deus, e me ajuda a entregar o nosso coração todos os dias ao Senhor. Me ajuda a viver de forma transformada. E mesmo que doa, Deus, eu quero ser forjado pelo Senhor. E peço isso em nome de Jesus. Amém e amém.